Boa noite a todos, então. Boa noite aos que estão presentes. Boa noite àqueles que vão nos assistir em casa. Ah, depois de algum tempo sem trabalharmos a lei orgânica, um pouco está afastado por conta de compromissos com as outras turmas e de compromissos específicos com a turma onde a gente está gravando, sobretudo. É uma explicação mais para quem vai assistir em casa. Por que algumas aulas minhas demoram tanto para aparecer? É por conta de que o magistério tem onde as aulas são gravadas, ela tem umas particularidades que eles têm mais conteúdos, então, consequentemente, as aulas ficam um pouco mais espaçadas que nas demais turmas. Então, na última aula, nós vimos as atribuições da Câmara de Vereadores, né? Da parte de fixação do remuneração do prefeito e as competências da Câmara Municipal. Tá? Nisso estamos vendo Lei Orgânica do Município. Eu gostaria que vocês, todas e todos, passassem lá para para o artigo 63. Explico. Estamos fazendo um concurso, estamos nos preparando para um concurso do Executivo e não do Legislativo. Então, provavelmente, se vierem questões de lei orgânica, vão vir questões relativas a servidor público, a parte inicial do município como um todo e a parte específica do executivo. Boa noite. Eu não sei te dizer a página, eu não tenho. Artigo 63 da Lei Orgânica. Tá. Então o artigo 63 fala do prefeito e do vice-prefeito. Nós não vimos isso, então já temos mais ou menos isso definido com as colegas aqui, que a gente não viu essa parte. Então, a partir daqui vamos ver essa parte. Então, vimos que o poder legislativo... Tá? Revisão rápida. O legislativo é exercido pela Câmara através dos seus vereadores, que são em número de 11. 11. Tá? Esse é o poder legislativo do município. É pela Câmara Municipal, através dos vereadores, eleitos com mandato direto, voto secreto, direto, representante, e num número de 11. O poder executivo, ele é exercido por quem no âmbito do município? Ele é exercido pelo prefeito. Não. E pelos secretários. Essa é uma confusão bem comum. Olá, boa noite. Então, tá. E essa é uma confusão bem comum. O poder executivo é exercido pelo prefeito e pelos seus secretários. O vice não entra nessa conta. O vice, para todos os efeitos, é um step. Ele é um reserva. Ele está ali para auxiliar o prefeito naquilo que o prefeito determinar que ele faça, naquilo que o prefeito autorizar, que delegar para ele que ele o faça, tá? E para assumir quando o prefeito não está. Porque vocês vão ver que na prática é uma coisa, mas na teoria o vice-prefeito deveria assumir muito mais vezes do que ele efetivamente assume. Qualquer saidinha do prefeito, o vice tem que assumir. Nós vamos ver isso mais pra frente. Na prática não acontece, porque é uma burocracia gigantesca para que isso aconteça. Tá? Boa noite, boa noite. Tá? Então o artigo 64 fala que o prefeito e o vice vão tomar posse na sessão da Câmara junto com os vereadores. É aquela sessão especial que acontece o dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Todo mundo toma posse junto, todo mundo faz o mesmo compromisso junto. Tá? O vereador mais votado abre a sessão, dá posse para todo mundo, enfim. Tá? No caso de impedimento e vacância do cargo de prefeito, o vice-prefeito assumirá o cargo. Isso é óbvio, ele está lá para isso, é para isso que ele foi votado, é para isso que ele foi escolhido. No impedimento do prefeito
e do vice-prefeito. Não tem prefeito e também não tem vice. Tá? Porque estão doentes, porque faleceram, porque renunciaram, porque foram cassados pela Câmara ou por um tribunal de justiça, seja lá o motivo que for, se não tiver nem prefeito, nem vice, tá? Quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara ou o seu substituto legal. No caso, nós temos uma mesa da Câmara. Estamos no artigo, para quem está chegando agora, estamos no artigo 66 da Lei Orgânica. Tá? Tem um presidente da Câmara, que é quem assume, tem um vice-presidente da Câmara, que é quem assume quando o presidente não pode, e tem um secretário que assume quando o vice-presidente não pode. Então tem 3 figuras, boa noite, tem 3 figuras que podem assumir lá na Câmara. Então no total são 5 pessoas, é praticamente impossível que um município fique sem uma direção, a não ser que todo mundo esteja viajando junto e desabe de um penhasco lá, a van que eles vão. Senão, não faz o menor sentido. Considerando como a política é, sobretudo em cidades pequenas, não há a menor possibilidade do mundo dessas 5 pessoas estarem no mesmo ambiente ao mesmo tempo de forma amistosa. Então eles não vão viajar junto. Não existe isso. Hã? A gente tem, claro. Ele tem o diploma lá na casa dele para mostrar que ele é o vice. Não, ele não atua. Ele não atua porque ele está quebrado com o prefeito. É um problema pessoal deles, né? É um problema pessoal deles. Mas o vice... Ele assume. Foi o que aconteceu agora há poucos dias e deu troca de secretário, toda aquela confusão. Deu toda aquela confusão lá, então. Tá. Bom. Não vai tirar férias mesmo até o período eleitoral, então? Dificilmente vai ficar doente. Tá? Torcemos, vamos ver. Esperamos para ver. Tá? No caso de vacância do cargo do prefeito e do vice. Vacância. Lembram? Nós vimos lá no regime jurídico, uma coisa é... Tá? Hã? Vacância é quando o cargo fica vazio. Vacância, vazio. Tá? É quando não tem mais uma pessoa ocupando aquele cargo de forma definitiva. Tá? Então o prefeito e o vice tiveram um problema pessoal, tiveram que se afastar. O prefeito e o vice foram cassados pelo tribunal. A chapa deles foi cassada pela Justiça Eleitoral. Alguma coisa nesse sentido. O presidente da Câmara assume a prefeitura de forma definitiva e tem que ser feita uma nova eleição no prazo de 90 dias. Isso se chama mandato tampão. Tá? Tem que ser feito, durante o prazo de 90 dias, uma nova eleição. Novos titulares. Esses titulares que vão entrar, eles vão assumir só pelo tempo que falta até a próxima eleição. Não vão ficar 4 anos. Então não tem prefeito e não tem vice. Vai entrar o presidente da Câmara para quebrar o galho e vai abrir o chamado para uma nova eleição. O Tribunal Eleitoral vai organizar uma nova eleição, a população vai ir votar de novo, em novo prefeito, novo vice, vai ser escolhido, só para terminar o mandato daqueles que estão ali. Na Constituição tem uma modificaçãozinha ali e tal, mas não vem ao caso, nós vamos estudar só o que está aqui no nosso sistema. Para governador e para prefeito, para presidente é um pouquinho diferente a regra, que não foi alterada na Constituição, não foi alterada aqui. Se não foi alterada aqui, a gente segue com essa. Tá? A gente segue com essa, pelo menos por enquanto. Tá? Depois, o parágrafo 1º do artigo 68, ele diz que o prefeito não poderá exercer outra função pública ou qualquer cargo de administração em empresa que seja beneficiada com subsídio público, com vantagem pública. Tá? Isso é para evitar qualquer tipo de problema. O prefeito, ele é um cargo de dedicação exclusiva. O prefeito tem que fazer aquilo. Então o prefeito não pode. Se o prefeito é servidor público, ele não pode exercer essa outra atividade pública. Ele é um professor, ele é, um secretário de algum lugar, ele trabalha numa escola, ele trabalha num órgão público qualquer, ele trabalha num banco público, né, como o Banrisul, alguma coisa nesse sentido, é um funcionário da Corsã, ele não pode assumir
sem se afastar do cargo. Ele não pode exercer os dois cargos ao mesmo tempo. Também não pode ser membro de poder, como advogado, por exemplo, tem que se afastar do trabalho. Tá? Porque ela é uma função exclusiva, é um cargo único. Ele está, ele não pode trabalhar. Não, ele fica. O prefeito, no caso atual, ele é advogado e ele está licenciado durante todo o período de prefeito dele, seja 4 anos, ou seja 8, se ele vier a se reeleger. Vereador tem alguns casos que pode, alguns casos que não. O vereador servidor público municipal, ele geralmente se afasta. Se for, o advogado pode, o servidor público estadual pode, e o servidor público federal também pode. Tudo depende da compatibilidade de horários. Né? Não, geralmente não se pode, para o servidor do município não pode. Ele não pode, porque aí tem uma acumulação de 2 setores, 2 órgãos diferentes. Que trocar a sessão da Câmara. E aí dá algum problema. Vai trocar, Não. agora, tá dentro. Mas a Catiúcia é estadual, não é? Não, municipal. É municipal? E ela fala- Pela compatibilidade de horários ela Isso, pode. agora ela tem que ir Né? de noite. Eu achei que ela era do estado. Também. Ela também? Tá. Então aí não há problema, entendeu? Mas há um regramento específico com relação a horários, essas coisas. Claro. Tá? E o prefeito não pode. O vice, aparentemente, pode. Não diz nada aqui do contrário. Até porque ele só vai assumir, quando ele assume, ele se afasta do serviço. Tá? Então lá, o vice é um funcionário de um setor público qualquer lá do IRGA, da Vigilância Sanitária do Estado, alguma coisa nesse sentido. Né? O vice pode assumir alguma pasta também, né? Sim, isso comumente acontece, tá? Mas deixa nós chegar lá no vice que a gente já conversa. Tá? Prefeito deverá solicitar licença à Câmara, artigo 69, tá? Sob pena de extinção do seu mandato, ou seja, sob pena de ser cassado, tá? Para qualquer tratamento de saúde. Quando nós, chão de fábrica, nós operários, ficamos doentes, o que a gente faz? A gente entrega um atestado para o nosso chefe. O prefeito não tem chefe, ele é o próprio chefe. Então, para quem que ele entrega o atestado dele? Para a Câmara. É a Câmara que faz esse papel. Ela não é a chefe do prefeito, vamos deixar isso bem claro. Os poderes são independentes entre si. A Câmara não é chefe do prefeito, mas ele tem que entregar isso para alguém. Alguém tem que revisar esses atos dele. E essa função cabe à Câmara. Boa noite, tudo bom? E também para afastamento do município por mais de 3 dias úteis ou do Estado a qualquer tempo. Os prefeitos não fazem isso. Na prática, os prefeitos não fazem isso. Se o prefeito for ficar mais de 3 dias fora do município, ele tem que pedir autorização para a Câmara para tal. Se ele for sair do Estado por 5 minutos, qualquer tempo, ele atravessou Mampituba, tem que pedir autorização, tá? Teoricamente, ele teria que pedir autorização para ir comprar cerveja aqui em Artigas, no Free Shopping, tá? Teoricamente, vai ali comprar carne ali, teoricamente ele tinha que pedir autorização para... Claro que... Vejam por que eu digo. Tem certas coisas que são absurdas, porque é todo um processo, mas está saindo do Estado. Está saindo do Estado. Mas vejam como se torna absurda certas exigências legais. E aí dizem, não faz porque são não sei o quê. Não, às vezes não faz porque é muito contramão. É uma burocracia gigantesca. Entendeu? Para ti ir ali de tarde, por exemplo, fazer uma reunião com o prefeito de Livramento. Não, o prefeito de Livramento aqui. Tá? Vai passar tarde ali, vai sair depois de meio-dia, tem uma reunião com o prefeito lá, vai tirar meia dúzia de foto e volta embora. Tem que passar o cargo para o vice. Não precisa pedir autorização para a Câmara, porque é menos de 3 dias. Não, mas tem que passar o cargo obrigatório para o vice. A cidade nunca pode ficar sem o prefeito. Tá? A cidade nunca pode ficar sem o prefeito. Então, é bem confuso isso aí. Tá? O prefeito, como qualquer ser humano, ele trabalha, ele tem direito a descanso. Então, o prefeito tem direito a gozar férias anuais de 30 dias, devendo comunicar à Câmara de Vereadores, com antecedência de pelo menos 30 dias, o período em que ele pretende exercitar. Então, o prefeito escolhe quando ele vai tirar férias e informa a Câmara com 30 dias de antecedência. A partir de tal dia, eu estarei em férias. Esse é o procedimento normal, esse é o procedimento que se exige aqui. Veja, nada disso se aplica ao vice. Vice não tem direito a
férias, vice não tem que pedir autorização, nada disso, tá? Entendeu? Ele não... Por quê? Nós vamos ver agora que ele não tem uma função definida. Eu não estou desmerecendo o vice, não é isso, o papel dele é importante, mas é limitado. Tá? Depois o artigo 71 diz que a remuneração total do vice-prefeito, e aqui sim estamos falando do vice, incluída a verba de representação, ou qualquer verba adicional que ele receba, não poderá exceder o valor correspondente a 50% do que perceber o prefeito. Então o salário do vice é limitado em 50% do que recebe o prefeito. Se o prefeito recebe 10 mil, o vice tem que receber no máximo 5. Tá? Depois o artigo 72 fala das competências privativas do prefeito, ou seja, coisas que só o prefeito pode fazer e que outras pessoas, como o vice, como o presidente da Câmara ou vereadores, enfim, não podem organizar, não podem fazer. Nomear e exonerar secretários. Essa é uma primeira coisa. Essa é uma atribuição do chefe do executivo. Quem escolhe os secretários pode ser o grupo político do prefeito. Não há nada errado com isso. Tá? Não tem nada errado, é do jogo político. Se reuniram em 4 partidos para disputar uma eleição, os 4 partidos apoiaram e o prefeito do grupo deles venceu. Aí cada partido vai indicar 2 secretários. Tá? Cada partido lá que trabalhou junto com o prefeito tem uma cota de 2 secretários. É um acordo interno deles. E o prefeito vai respeitar isso. O secretário, o nome, é indicado pelo grupo político, pelo partido aliado, seja lá o que for. Mas quem nomeia é o prefeito. É o prefeito que dá o canetaço e diz: eu, prefeito fulano de tal, nomeio o senhor fulano para o cargo de secretário. É o prefeito, a responsabilidade é dele. E na exoneração, também a obrigação é dele. Quando vai sair, quando vai tirar um secretário que não está dando certo, não está funcionando, tem que trocar ele de lugar, colocar em outro, qualquer coisa nesse sentido, quem exonera, né, quem tira ele, também é a pessoa do prefeito. Tá? E assim tem várias outras coisas aqui, né? Iniciar o processo legislativo, ou seja, mandar projetos de lei para a Câmara, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado, o prefeito não concorda com aquele projeto de lei, não quer que aquilo vire uma lei, que ele entende que vai ser prejudicial para a cidade, ele pode vetar o projeto de lei que veio da Câmara. É um direito dele, então ele veta o projeto. Tá? Convocar referendo popular nos casos de rejeição de veto. Então, a Câmara cria um projeto de lei. Um determinado vereador X lá cria um projeto de lei. O projeto passa na Câmara porque a oposição tem maioria na Câmara. Tá? Vamos pegar esse exemplo assim. Vamos dar um exemplo assim para ficar bem fácil para vocês entenderem. A oposição tem maioria lá. Então o projeto passa. Ele vai para o prefeito, para que o prefeito promulgue essa lei, ou seja, torne ela pública e que passe a valer a partir dali, sancione ela. O prefeito não concorda com essa lei, então ele veta. Ele diz que ele não concorda, que ele não vai assinar com essa lei. A lei volta para a Câmara. E há uma segunda rodada de votação, onde os vereadores decidem se vão manter o veto do prefeito, ou seja, ou vão cassar o veto do prefeito. O que isso significa? Se a Câmara vai fazer essa lei valer à força, ou se a Câmara vai concordar com o prefeito. Então a lei vai lá para o prefeito olha, essa lei não serve para a cidade, essa lei vai dar problema, essa lei está errada, essa lei não sei o quê. Ele veta. No veto, ele coloca uma justificativa, ele explica o motivo pelo qual ele está vetando aquela lei. Aí volta para a Câmara analisa o veto do prefeito. Ah, o prefeito está certo, a gente errou aqui e tal, vamos aceitar. A lei não vale, a Câmara aprova o veto do prefeito, aceita o veto do prefeito, né? Aquela lei, aquele projeto de lei que foi criado, não chega a valer, não tem validade. Mas a Câmara diz, não, o prefeito está errado e nós estamos certos, nós vamos fazer essa lei e ir para frente. Então eles cassam o veto do prefeito. E a lei passa a valer, independente da vontade do prefeito. Aí quem
torna pública essa lei, quem faz essa lei entrar no mundo jurídico, não é o prefeito. Não é o prefeito que promulga a lei. Quem promulga a lei é o presidente da Câmara. Mas o prefeito ainda tem um último esperneio. O prefeito pode solicitar um referendo, que a gente viu lá na primeira aula. Uma votação popular para que a população decida se aquela lei vai valer ou não vai valer. Basicamente, é isso. Se a população disser que concorda com o prefeito e que a lei não deveria valer, a lei não vale. Se a lei diz, não, nós estamos com os vereadores, essa lei vai ser boa para a cidade, o prefeito está fazendo birra. Entendeu? A lei passa a valer, porque é a vontade da população. E todo mundo, do prefeito aos vereadores, está lá para fazer o quê? Para fazer a vontade da população. São os representantes da população. Se a população está dizendo que quer a lei, todo mundo tem que aceitar. Se a população está dizendo que não quer a lei, também todo mundo tem que aceitar. E pronto. Então é o último esperneio do prefeito, no caso de derrubada de veto, é apelar para a população. Eu nunca vi isso acontecer. Não, nunca vi. Porque é um processo longo, demorado, até organizar uma eleição, tem que colocar junto com a próxima eleição geral, então é bem complexo. Né? Mas é uma possibilidade. Dispor sobre a estrutura, organização, funcionamento da administração municipal. Qual é os horários, quantas secretarias vai ter, sabe? Esse tipo de coisa é o prefeito que decide. É o projeto dele para o município. Ah, vai ter 10 secretarias, vai ter 12 secretarias, vai ter 8 secretarias. Isso é o prefeito que vai decidir conforme o que ele entende que é melhor. Entendeu? Conforme o que ele entende que é melhor para a administração pública que ele e o grupo político dele vão fazer. E assim tem várias outras. Né? Prestar informações, representar o município. E representar o município é representar mesmo. Quando o Quaraí precisa de um representante fora lá, uma reunião de prefeitos, alguma coisa nesse sentido, né? Uma convocação no tribunal, alguma coisa, é o prefeito que vai. Né? Convocação extraordinária da Câmara. A Câmara se reúne toda semana. E essas são as sessões que a gente chama de sessões ordinárias. Né? Por quê? Porque elas estão na ordem. Né? A ordem é ter uma sessão por semana. Só que pode acontecer uma situação urgente, onde o prefeito precise discutir situações com a Câmara, ou que seja analisado um projeto de lei urgentíssimo e que precise efetivamente de uma reunião extraordinária na Câmara, ele pode solicitar, convocar a Câmara para que a Câmara se reúna e debata um assunto de extrema importância para o município. Né? Uma liberação de verba emergencial por conta de um desastre natural que tem acontecido. Tipo lá em Esteio agora, por exemplo, deu aquele furacão lá e tal. Não dava para esperar uma liberação de verba por parte dos vereadores até a próxima sessão legislativa. Então, digamos assim, ó, aconteceu um desastre na madrugada da sessão, entendeu? Não dá para esperar até segunda que vem, entendeu? Para pegar a assinatura dos vereadores numa sessão solene para liberar verbas emergenciais, para comprar coisas, e telha, e brasilite, e enfim, ajudar as pessoas e tal, tem que liberar recursos extras. Não dá, não tem. Precisa de uma situação urgentíssima. Convoca uma sessão extraordinária da Câmara e os vereadores são obrigados a se reunir a pedido do prefeito. E aquele que não comparecer não recebe todo o subsídio no final. Tá? Faltas diminuem qualquer sessão. Sessão efetivamente marcada, se o vereador não comparecer, ele perde um percentual do seu salário. Ele tem que comparecer, é a obrigação dele. Até porque hoje em dia dá para fazer online, né? Olha, eu tinha um compromisso previamente marcado em Porto Alegre, vou fazer online. Acontece com certa frequência, tá com problema de saúde, precisa se tratar, tá, tô em tratamento de saúde, mas eu quero participar. Demonstra boa vontade, ele podia meter um atestado, entendeu? Ele podia meter um atestado e não vir, e não iria ter problema financeiro, porque tá de atestado. Né? Mas ele prefere participar online. Então, hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia ficou mais fácil isso. Tá? Depois, o artigo 73, eles falam da responsabilidade do prefeito. Aqui é responsabilidade no sentido de responsabilização. É no sentido de tomar uma punição se fizer alguma coisa errada. Tá? Então, são crimes de responsabilidade, ou seja, aqueles crimes
que não são civis nem são penais, eles são um meio termo entre os dois, que geram a perda de direitos políticos, perda do cargo, perda do direito de se reeleger, inelegibilidade por algum tempo, enfim. São crimes de responsabilidade do prefeito os atos por ele cometidos que atentem contra a Constituição Federal, contra a Constituição do Estado, contra a lei orgânica, contra o livre exercício da cidadania. Então o prefeito começa a tomar umas atitudes absurdas, não deixar as pessoas usarem de direitos que elas têm. Né? Livre exercício das atividades legislativas da Câmara Municipal. Então ele começa a botar empecilho, dificultar que a Câmara se reúna, dificultar que a Câmara trabalhe como deve trabalhar. Né? Contrário à lei orgânica, a probidade da administração. Probidade é retidão, é honestidade. É isso que quer dizer probidade. Então existe uma série de atos, tá, que estão lá no artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que podem ser cometidas por gestores públicos, por pessoas que gerem dinheiro, tá, e que podem causar penas, inelegibilidade, perda de cargo, perda de mandato, perdimento de bens, multas, uma série de crimes, uma série de punições, de sanções, vamos dizer assim. Né? E também atos que atentarem contra o cumprimento de leis e decisões judiciais. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Ou seja, nós vivemos num lugar onde a democracia deveria imperar, tá? Onde a democracia deveria imperar, tá? Embora haja uns ruídos por aí que a gente vê de vez em quando, né? E principalmente ele é de direito. Nós vivemos em um Estado, em um país, né, de leis, e essas leis têm que ser cumpridas. Tá? As decisões judiciais são revisões que têm que ser cumpridas. Quem não gosta das decisões judiciais, que recorra delas. Tá? Esse é o procedimento. Um prefeito, um governador, um gestor qualquer não pode bater no peito e dizer eu não cumpro ordem judicial, que não sei o quê. Não, a regra ele tem que cumprir sim. Está na Constituição, está na Constituição do Estado, está na Lei Orgânica do município. Tem 3 regulamentos diferentes dizendo que tem que cumprir, porque faz parte do jogo. Tá? Então, ele tem que cumprir. Caso não cumpra, ele pode sofrer um crime, pode estar cometendo um crime. Comprovado, não é por fofoca, nem nada disso. Tem que haver uma comprovação de que ele não teve intenção, de que deliberadamente, com dolo, que se chama, com a intenção de não... não, eu não cumpri porque não tinha dinheiro. Não cumpri porque não chegou para mim, não me informaram disso corretamente. Né? Houve uma má interpretação, qualquer coisa nesse sentido. Não. Tem que ficar provado que ele não fez porque não quis, que ele não teve intenção de fazer. Senão, não rola. Né? Tem que ficar claro. O crime é meio preto no branco, né? Tem que ter, a intenção tem que estar clara. E o prefeito pode vir a perder o seu cargo. O artigo 73 gera impeachment por parte da Câmara de Vereadores. Pode votar o impeachment do prefeito. O artigo 74 fala tudo o que vocês precisam saber sobre o vice-prefeito. Que não parece ser muito, considerando que o artigo 74 só tem 2 linhas. Tá? Então, o vice-prefeito tem atribuição de, em consonância, ou seja, em comum acordo, em harmonia com o prefeito. Vejam a ironia disso nos tempos atuais. Tá? Vão me matar os meus amigos. Tá? Em consonância, em harmonia com o prefeito, auxiliar a direção da administração pública municipal. E é isso. Não diz nada. Ele não tem nenhuma tarefa especificada aqui. E o que o vice-prefeito vai fazer é aquelas coisas que o prefeito delegar para ele que ele faça. Entendeu? Então o prefeito vai dizer assim, ó, tu vai servir de filtro para mim aqui, tu vai atender a população. Quem chegar para falar com o prefeito vai falar contigo primeiro. Se for uma coisa muito, tu vai resolvendo. Vai dando jeito, vai resolvendo, e se for alguma coisa muito cabeluda, tu traz para mim. Te anima a fazer isso aí? É preparatório para te ser prefeito daqui 4 anos, daqui 8 anos, quando eu sair. Tá, eu vou, abraço, pronto, deu. Assume, tá ali, tem uma função, entendeu? Tem uma função. Tu vai gerenciar um grupo de tarefa, tu vai gerenciar não sei o que e tal. O que normalmente se faz? Normalmente,
O vice-prefeito, para não ficar vagando sem uma função específica, esperando o prefeito entrar em férias para que ele assuma, geralmente o vice-prefeito assume uma secretaria. E ele pode fazer isso, não há ilegalidade nisso. Ele pode assumir uma secretaria. É o que a maioria das vezes acontece. O Mário, quando era vice do Ricardo, assumiu a secretaria, que está com a Berenice agora, é Secretaria de Administração, acho que é Administração o nome, né? Eu ia chamar de Casa Civil, uma Casa Civil é lá no Federal. Né? Mas é a mesma coisa, né? Só que o nome é diferente. Mas não, a Secretaria de Administração. O Murilo, quando logo que assumiu a Secretaria de Obras. Então, são funções que geralmente é mais ligado a cada um. Se o vice-prefeito for uma pessoa da área do direito, por exemplo, ele pode assumir a administração, ele pode assumir. Se for uma pessoa da área da contábeis, pode assumir uma pasta de tesouraria, uma pasta assim bem importante. Se for mais ligado ao meio rural, pode assumir a agricultura, a educação. Né? São coisas que dão bastante trabalho e tem que ter uma pessoa responsável para ficar no lugar dele quando ele sai, porque ele vai ter que assumir como prefeito de vez em quando, mas é plenamente possível que o vice-prefeito assuma uma secretaria. Assumindo uma secretaria, ele vai optar por qual vencimento ele vai receber, porque ele não pode acumular os dois. Já pôde, há um tempo atrás, até um tempo atrás já pôde, mas houve uma mudança na lei e proibiram agora, não pode mais. Está muito correto, porque o vice tem poucas atribuições específicas como vice, então é o justo ele assumir uma secretaria e ele escolhe o que for melhor. Se o salário de vice for melhor que o de secretário, ele escolhe lá qual é o melhor. Eu acho que hoje o de secretário está melhor que o de vice, não tenho certeza, mas acho que tá. Acho que porque o secretário pode subir todos os anos. E o do vice só sobe quando sobe o do prefeito de 4 em 4 anos, né? 50% do prefeito, 5 mil e pouco hoje. Mais que o secretário? Eu acho que é 10.400, 10.700. Então deve ser uns 5 mil e pouco, 5.500 por aí, o salário do vice. Deve ser por aí, uns 5,5 talvez. Tá, bom, vamos ver o caso. Essa é mais uma curiosidade para trazer para vocês do que propriamente uma matéria de prova. Desculpa, eu perdi essa, não ouvi o que tu falou. Não, eu me mato o mês inteiro pra ganhar um salário comercial. Bom. Ser candidato. Tá aí. A eleição é ano que vem. Perdi a eleição. A eleição é ano que vem. Tá? Olha, eu queria ganhar um pila cada vez que eu ouço alguém dizer isso. Chega lá na hora e não tem coragem de botar os peitos na água. Não é tão fácil quanto parece, gente. Acreditem, eu já passei por isso, eu sei. Não é tão fácil tu largar tudo e botar os peitos na água assim. Tu toma ali cada carão de vez em quando. Secretários. Os secretários são pessoas que, junto com o prefeito, são os responsáveis pela administração do executivo, pela administração estadual, municipal. São pessoas de confiança do prefeito. Ou pelo menos deveriam ser. Eu não aguento não dar uma patada, né? Então o artigo 75 diz que os secretários municipais, bem como os detentores do cargo de confiança do prefeito, qualquer CC, tá, serão escolhidos entre cidadãos maiores de 21 anos em pleno gozo de seus direitos políticos. Pleno gozo de direitos políticos, qualquer um que vai assumir um cargo público tem que ter. Servidor público de qualquer esfera, de qualquer coisa, tem que estar em dia com seus direitos, né? com as suas obrigações eleitorais, enfim. Tá? Mas o detalhe é 21 anos. Tanto para ser secretário, quanto para ser prefeito, tanto para ser CC de qualquer secretaria, de qualquer lugar, tem que ter pelo menos 21 anos. Tá? O artigo 76 diz que são atribuições dos secretários orientar, coordenar, superintender as atividades, os órgãos, as entidades da administração na sua área de competência, ou seja, ele tem que mandar na sua secretaria, ele tem que organizar, conhecer e orientar os funcionários, os servidores daquela secretaria onde ele trabalha. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos, ou seja, ele que determina as ordens de como que vai funcionar aquela secretaria. Claro, isso sempre em acordo com o prefeito, né?
Apresentar anualmente ao prefeito um relatório a respeito da situação global das suas secretarias, das obras e das atividades desenvolvidas. Lembra que eu disse para vocês que o prefeito tem que comparecer uma vez por ano na Câmara e apresentar um relatório geral dos serviços e das obras, como é que está o estado das obras e dos serviços? É a mesma coisa. Os secretários têm que apresentar um relatório da sua secretaria para o prefeito. O prefeito junta todos esses relatórios das secretarias e apresenta para a Câmara. Basicamente é isso. Comparecer à Câmara Municipal quando convocado sob justificação específica. Isso aqui deu uma polêmica esses dias. Se a Câmara, como Câmara, ou seja, com uma votação de maioria dos vereadores, convocar um secretário, o secretário não pode deixar de ir. Ele é obrigado a ir. Tá aqui, tem que ir. Mas ele tem que ser convocado pela Câmara. Tem que haver uma votação aberta para convocar o secretário, para se explicar, para prestar um depoimento, para prestar contas, seja lá para o que for. Houve uma polêmica, houve um problema envolvendo um secretário. Eu acho que ele não foi convocado por votação, acho que foi só pelo... Exatamente. Não, é assim, ó. Houve um problema com um secretário lá, qualquer. Um problema lá no local onde ele trabalha, um problema na vida pessoal dele, mas que afeta o trabalho como um todo, algum escândalo, assim, alguma coisa nesse sentido, e a Câmara quer ouvir da boca do secretário o que aconteceu, as explicações dele. Então a Câmara faz uma votação e, por maioria de votos, tem que ter pelo menos 6 votos aqui em Quaraí, tá? A Câmara decide convocar esse secretário. A Câmara, o órgão como um todo, por maioria. Ele é obrigado a ir. O que ele não é obrigado é se um vereador, seja qualquer vereador, convoque ele. Entendeu? Aí é um convite. Por isso que ele falou Aí é convite. Entendeu? Aí é convite. Se a Câmara disser que tem que vir, tem que ir. Mas se não, se for só um vereador que chamar, aí é convite. Não é convocação. Por isso que ele falou. Não é a convocação. Foi aí que deu esse mal entendido aí algum tempo atrás aí lá na Câmara de Vereadores. Tá? Os secretários também praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo prefeito. Então o prefeito pode dar, além da secretaria, pode dar outras atribuições para um determinado secretário para que ele faça. Delegar outras responsabilidades para ele, né? E ele tem a obrigação de fazê-las porque foram delegadas pelo prefeito. E por fim, representar o prefeito em atividades públicas. O prefeito precisar ir em determinado lugar, mas ele já tem um compromisso no outro, ele pode mandar o secretário no lugar dele. O secretário, lembrando, não pode representar o município. Quem representa o município é o prefeito. Então tem uma reunião de prefeitos em Alegrete. O secretário não pode ir lá representando o prefeito, porque ele vai estar representando o município. Tem que ser o prefeito. Se o prefeito não vai, passa para o vice e o vice vai. Ele está para isso. Um vereador. Tá. Também não, o vereador é de outro poder, não representa o município. A não ser que não tenha prefeito nem vice. Aí o presidente vira prefeito, assume como prefeito e vai. Mas tem que assumir, tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Tá? Então esse é o esquema. Mas dentro da cidade, atividades locais, entendeu? Tem um evento X lá que foi convocado. Inauguração, o prefeito vai, tem foto. Cara... Uma festa caipira. Vamos, tá, uma festa caipira. Tem uma festa caipira e o prefeito tem uma reunião com outras pessoas lá e tal, no mesmo dia. Tem uma festa caipira na escolinha, não sei das quantas, e a posse do novo comandante da brigada. Entendeu? Tem que fazer uma opção. Então, vai um secretário lá, designado pelo prefeito, representá-lo, né, na festa caipira, e vai o prefeito lá na posse do comandante da brigada. Ele tem que escolher suas batalhas, não tem escapatória. A vida do prefeito é muito corrida, ele tem várias atividades, sempre tem muitos convites. E no início do mandato, ele aceita todos. Depois, lá no final, ele já para de ir um pouco. Mas no início, ele vai mostrar que ele está trabalhando, né? Então, ele vai. E onde tiver foto, eles vão. Se ele quiser se reeleger, ele vai ter que ir. Digo e repito sempre, e pode brigar comigo o quanto quiserem, é a verdade. O político, ele vive da própria imagem. É igual um modelo, com a diferença de que o político é feio e o modelo é bonito. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O político é uma pessoa que vive da própria imagem. Quanto mais ele lançar essa imagem, e mais positivamente
ele conseguir lançar a imagem, tem aqueles do fale mal, mas falem de mim, né, que serve. Mas a maioria tenta fazer uma imagem positiva de si. Por quê? Porque na hora de vender, o que eles têm para vender? Eles têm para vender a própria credibilidade, a própria imagem. Ó, eu sou uma pessoa assim, eu faço isso, eu fiz isso, eu sei fazer isso, eu sou assim, eu posso te representar. Isso vem da imagem, tá automaticamente atrelado à imagem do candidato, do político. O político vive da imagem. Então, portanto, ele vai querer aparecer o máximo que ele puder. Porque ele precisa disso. Tá? Ele precisa disso. Tá? Depois, o artigo 77 e seguintes fala da administração. E aqui tem uns artigos bem importantes, porque ele é ligado diretamente lá com o artigo 37 da Constituição, que também fala da administração pública. Não que seja igual, mas eu digo que é ligado porque ele tem semelhanças. Então, ele é bastante importante. O artigo 78 diz que a publicidade dos atos, programas, serviços, campanhas da administração pública, ainda que forem custeadas por entidades privadas, devem ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. É exatamente a mesma coisa que está escrito na Constituição Federal. Igual, não tem diferença. O que isso significa, gente? Isso significa, tá, que as propagandas da prefeitura tem que ter um caráter de informação. Tá? Tem que ter um caráter de informação. Então, vai lá, tem um folder no Facebook da prefeitura. Festa junina, vamos aproveitar que estamos na festa junina. Festa junina na praça, domingo, dia tal, vai ter cachorro-quente, vai ter bolo, vai ter chimarrão, água quente, show com o Leandro e Márcio e mais lá e tal. Tá? Oferecimento, Prefeitura de Quaraí. Pronto, deu. Um novo tempo. Tá, tem que ter o slogan, né? Tem que ter o slogan. Tá? Um novo tempo, não tem problema. Tá. É uma malandragem. O slogan é uma malandragem para ficar... para saber que aquela administração e não a anterior, entendeu? Porque como eles não podem colocar os nomes deles ali, é prefeitura, não é o prefeito fulano de tal, então eles criam o slogan porque tu sabe de onde é que veio aquilo ali. Mas se tu vai ver numa placa de inauguração, por exemplo, não tem o slogan. Só diz prefeitura. Não pode, tem que ser em pessoal. Não, numa coisa no Facebook, um folderzinho que entregam na rua, uma coisa vai, entendeu? Do uniforme, que ano que vem não vai servir mais, no brasão que tá no plot do carro, entendeu? Tudo bem, vai. É uma gambiarra, não deveria ter, mas é até, sob certo ponto, aceitável. Né? Mas é um desdobre. Né? Mas não pode esta mesma publicidade, ela tem que ser informal, ela tem que ser imparcial, vocês entendem? Tem que ser formal. Então, não pode ser assim, ó. O excelentíssimo senhor prefeito, não sei o quê, para ajudar a população e trazer alegria para o povo, porque a marca do governo dele apresenta o arraial na praça dia tal, não sei o quê. Entendeu? Tu tá fazendo uma baita propaganda pessoal para o prefeito antes de anunciar o evento. Isso não pode. Isso não pode. Isso tem mais função de propaganda pessoal do que propriamente. E isso vale para o prefeito, isso vale para o vice, isso vale para qualquer vereador, isso vale para qualquer servidor público. Vale até para os servidores públicos. Tu não sabe se daqui, ali, atrás da esquina, aquele servidor público não vai ser candidato a alguma coisa. Entendeu? Então vale para os servidores públicos também. Então, a publicidade da prefeitura tem que ser o mais imparcial possível, o mais enxuta possível. Tá? Ela tem que orientar. Tá? Na época da pandemia tinha muito. Como lavar as mãos, como usar a máscara, como... Nós chegamos a um troço que não faz nem sentido, né? Quando eu era criança eu via os desenhos do futuro e aparecia carro voando. Aí quando chega o tal do futuro lá da mesma época do desenho, tem um negócio ensinando a gente a lavar as mãos, sabe? Que é o básico do básico. Mas fazer o quê? Precisou. Só que assim, ó, tem que ser esse tipo de coisa. Ensinar a lavar as mãos, ensinar a não ter contato, ensinar a usar uma máscara ou álcool gel, é orientação sexual, social. Sexual da escola. Então é orientação social. Qual é a outra função? Tá? Qual é a outra função além da orientação social? Tá? Me perdi aqui, o sexual me tirou do pino. Tá? Educativo.
Não, a gente sai do... Tu sabe que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então... quarta-feira... Sabe como é que é? Meia de semana, dia do sofá e eu tô aqui até tarde. Caráter educativo. Caráter educativo. Tem que ensinar alguma coisa, tem que trazer alguma orientação nesse sentido, tem que explicar, tem que ser informativo. A placa que diz como é que chega no ponto turístico, tá? Tem que ter um mapinha, tem que ter orientação. Não pode ter uma foto do prefeito apontando para onde vai. É nesse sentido, tem que evitar esse marketing pessoal. Tem que evitar o marketing pessoal, tá? Depois o artigo 81, ele diz que o Executivo Municipal terá obrigatoriamente que enviar até o dia 31 de outubro de cada ano o plano de prioridades e investimentos do município para o ano subsequente. Então é uma lei que tem que ser feita, que é o plano de prioridades, e ele tem que ser encaminhado até o dia 31 de outubro, popularmente conhecido como o Dia das Bruxas. Fica mais fácil para vocês entenderem. Tá? Depois o artigo 82 diz que o Executivo, visando aproximar a administração dos munícipes e como uma função descentralizadora, que a gente já viu lá atrás que é obrigatório, poderá ser dividido territorialmente em regiões administrativas, onde serão instaladas administrações regionais, mediante aprovação da Câmara. Tudo isso se resume numa palavra: subprefeituras. Tá? Entendendo necessário para uma boa administração, o município pode criar subprefeituras, filiais da prefeitura, em bairros, em distritos no interior do município. Né? Agora, aí é uma cidade pequena, tu leva 10 minutos para ir até a prefeitura de qualquer lugar dentro da cidade. Né? E o ônibus ainda é de graça. Então, não há grandes problemas nesse sentido. Mas essas leis, elas são todas muito parecidas, muito semelhantes. Isso aqui numa cidade maior é bastante útil. Né? Santa Maria tem uma subprefeitura em Camobi. Né? São Paulo tem não sei quantas subprefeituras. Imagina a pessoa ter que precisar de uma certidão na prefeitura de São Paulo, tem que pegar 2 ônibus e um metrô para chegar lá na prefeitura e enfrentar uma fila de 3 dias. Entendeu? Não, porque subdivide, coloca pessoas trabalhando em subprefeituras nos maiores bairros, ou que abranjam 8, 10 bairros lá, para ficar mais fácil. Um bairro de São Paulo é do tamanho da nossa cidade, aqui para muito maior. Então, para muito maior. A favela da Rocinha lá tem 1,5 milhão de pessoas. Tem noção do que é 1,5 milhão de pessoas? Então, é uma loucura. O artigo 83 em diante, até o 94, tá? Vocês vão ter que ler várias vezes. Por quê? Porque trata especificamente do servidor. Então, é importantíssimo que vocês saibam ele bastante. Tá? Do 83 até o 94. Toda essa seção 1 aqui. Tá? O artigo 83 diz que a investidura, encargo, emprego público depende de quê? Aprovação prévia, concurso público de provas, provas de títulos, ressalvados, nomeações para cargo e comissão declarados de livre nomeação e livre exoneração. Vocês estão careca de saber isso aqui. Isso aqui está na Constituição, isso aqui está lá no regime jurídico, a gente já viu 50 vezes isso aqui. Vocês já estão, é o mesmo texto exato. Por isso que eu li nesse tom de deboche, né? Tá? A partir do 84 já é coisa nova, então não vamos debochar. Poder Executivo Municipal enviará, ao final de cada exercício, para a Câmara de Vereadores uma relação de todos os funcionários ativos, inativos e pensionistas, sem o qual não pode fazer contratação no ano seguinte. É obrigação da Prefeitura, não tenho ideia se enviam ou não. Não faço a menor ideia. Confesso para ti que não sei nem qual é o sentido disso. Tá? Não sei nem qual é o sentido disso, mas está aqui na lei que tem que enviar ao final de cada exercício, ou seja, até o último dia útil do ano, né? Até o último dia útil do ano, né? Uma lista de todos os funcionários da prefeitura tem que ser enviado para a Câmara. Todos os funcionários, todos os pensionistas, ou seja, pessoas que recebem por alguém que já faleceu, ou aposentados da prefeitura para a Câmara. Se não enviar, não pode fazer contratações no ano seguinte. Eu confesso para vocês que eu não sei o motivo pelo qual isso é feito e nem se é feito ou se não é feito. Mas, para fins de prova, tá aqui. Tá? O parágrafo único diz que o município deveria criar um plano de carreira, que não vai sair do papel tão cedo, não se preocupem com isso. Já tem, Né? funciona.
Tem dos professores só. E não funciona. Nenhum funciona. Vi muito pouco plano de carreira que funcionasse até hoje. O nosso do judiciário, nós ficamos 30 anos esperando e até agora ele está só no papel. Só no papel. Não, ele saiu, mas tá só no papel. Até agora não se mexeu nada. Né? 85 tem uma pegadinha aqui. Até que dia é o pagamento dos servidores? Quinto dia útil. Errado. O que está escrito aí? Lê para nós. Pagamento da remuneração de servidores e do magistério público municipal será realizado até o quinto dia do mês subsequente. Não é o dia útil. Até o dia 5. É até o dia 5. Dia 5. É até o dia 5. Não confundam com a iniciativa privada, com a CLT, que é quinto dia útil. Coloca quinto dia útil e erra na prova. Tá? Então, não é quinto dia útil, é quinto dia. Ou seja, dia 5. É até o dia 5. E se o dia 5 for feriado? Dia 4. Dia 4 ou dia 6? Dia 4. Dia 4, muito bem. Se dia 5 for feriado, tem que ser dia 4. Se dia 5 for domingo, tem que ser dia 3, na sexta. É até, é o limite máximo. É o limite máximo. Não, pagamento de salário, de remuneração, não é boleto que vence no dia útil seguinte. É até aquele dia. Se não der naquele dia, tem que ser pago antes. Tá? Tem que ser pago antes. E é até o dia 5, até o quinto dia. Não confundam, não tem útil aqui. Tá? Tô gritando bastante para deixar bem claro. Pagamento do 13º salário ou gratificação natalina. Lembrem, lá no regime jurídico só fala em gratificação natalina, não fala em 13º lá, mas é a mesma coisa. Né? Tanto que está colocado como sinônimo aqui. Será efetuado até o dia 20 de dezembro. Esse também é o prazo máximo para pagamento. Pode pagar parcelado, pode pagar tudo antes, pode pagar dividir em 2 vezes, não tem problema. Desde que pague integralmente até o dia 20 de dezembro, pode pagar da forma como entender melhor. Tá? Tá que nem do casamento que tinha no coisa, que é 5 dias corridos e não úteis. 5 dias corridos. 5 dias corridos. Casou na sexta, contou sábado e domingo. Tá contando. É dia corrido. Discutindo, eu digo, não, mas é corrido. É corrido. É 5 dias corrido. Tá? Vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei. Já vimos isso lá no regime jurídico também. Não pode ser por decreto do prefeito, não pode ser por vontade de quem quer que seja. Tem que ser criada uma lei, mandada para a Câmara, votada e aprovada na Câmara. Tá? E sancionada e promulgada pelo prefeito. É óbvio, ele não pode vetar, né? Bom, se ele vetar... É que não cabe, né? Porque remuneração, vantagem, o vereador não pode criar, só o prefeito pode criar, então ele mesmo vai mandar, não vai mudar de ideia no meio do caminho. A não ser que mude de prefeito no meio do caminho. Ué, é meio difícil, mas... Tá? E também elas só podem ser criadas quando atenderem efetivamente os interesses públicos e as exigências do serviço. Não pode ser criada a vantagem simplesmente pelo fato dela existir. Tá, entendeu? Nós vamos criar uma banca aqui que vai selecionar os servidores e vai ter um adicional de boniteza entre 10% e 50%. Os mais bonitos vão ganhar 50%, os mais feios vão ganhar só 10%. E vai ter uma banca que vai selecionar quem que é bonito e quem que é feio. Qual é a utilidade disso para o serviço público? Nenhuma. Nenhuma. Ela pode ter, em certos círculos ela pode ter até alguma utilidade, mas para fins de serviço público ela não tem. A prefeitura precisa de alguém bonito? Faça uma licitação e contrate um modelo para fazer um serviço, uma peça publicitária, alguma coisa assim, paga o cachê da pessoa e libera. Tudo bem, a prefeitura pode contratar terceirizados para fazer certas atividades que não tem quem faça na prefeitura, né? Não há problema. Mas não pode criar adicionais ou vantagens inúteis que não tenham a ver com o serviço público. Não, vamos dar uma vantagem especial. Todo servidor que souber nadar vai ganhar uma vantagem, porque tem muita enchente. Então vamos dar uma valorização para aqueles servidores que sabem nadar. Não faz o menor sentido, né? Não tem necessidade nenhuma. Libera horas extras para os servidores trabalharem na época das enchentes, que é muito mais vantajoso. Vão trabalhar com muito mais gosto. Né? Todo mundo é solidário e vão e trabalham, mesmo sem hora extra, a gente sabe, mas se pingar um por fora, vão trabalhar com má vontade ainda. Né?
O artigo 88 diz que a revisão geral da remuneração dos ativos, inativos e pensionistas vai se fazer na mesma data e no mesmo índice. Todo mundo vai receber o mesmo índice de reajuste e todo mundo vai receber na mesma data. O artigo 89 diz que é vedada, ou seja, é proibida, tá, a arrecadação de tributos e multas, inclusive os da dívida ativa, a qualquer título. Não pode ter participação nas multas. Não pode ganhar uma porcentagem das multas os servidores que trabalharem na fiscalização. Porque senão ninguém ia ser mais rico que os agentes de trânsito de Quaraí. É só ficar parado na praça, tá, que tu enche todos os blocos que te derem no mesmo dia. Só de gente que não usa o cinto, tu preenche 1000 multa num dia. Tá? E quase ninguém usa. Tá? Então, não pode haver esse tipo de coisa. Tá? Não pode. Mesmo que não, vamos apertar a fiscalização, vamos não sei o quê. Bom, acha outra forma. Mas não pode ter, o servidor não pode ter uma renda extra, porque no início, vai multar com razão. No início vai multar com razão, não vai estar fazendo nada errado. Mas a população vai aprender, vai tomar multa, vai tomar multa, vai tomar multa e vai aprender. E a partir do momento que acabou as multas, porque ninguém mais faz nada errado, tá? Aí começa a inventar as multas. E aí se torna um perigo muito grande. E aí se torna. Então é para evitar esse tipo de coisa. É para evitar distorção entre servidores, que uns fazem o mesmo serviço e ganham mais e outros ganham menos, que também não pode acontecer. Entendeu? O servidor vai ganhar menos que o outro se ele tiver alguma vantagem que o outro não tem. Tem mais tempo de serviço, tem uma função gratificada, alguma coisa nesse sentido. Senão, não. 2 servidores que entraram na mesma época, têm o mesmo tempo de serviço, fazem a mesma função, tem que ganhar a mesma coisa. Então não pode ter um mais que o outro. Né? Então esse é um risco muito grande que você corre. A maioria dos servidores públicos é honesta. A grande, a imensa maioria. E eu convivo no meio de servidor público a minha vida inteira. Tá? A maioria absoluta dos servidores públicos são... eu não gosto dessa redundância de maioria absoluta, de grande maioria. Maioria. Mas vocês entendem, eu estou usando essa figura de linguagem para deixar bem claro, sabe? Praticamente todos os servidores públicos são pessoas honestas, são pessoas corretas. Mas cabe ao poder público não dar a oportunidade, porque a ocasião às vezes faz o ladrão, né? Então tem que evitar também esse tipo de coisa. Tá? É muito fácil de se corromper se tu tem o acesso fácil ao material que te permita fazer isso. O ser humano é falível. Tá? O artigo 90 diz que fica assegurada a liberação após a posse, desde que requerida dos dirigentes de sindicatos representativos de funcionário do magistério, de acordo com as decisões das entidades, no limite máximo de 2 dirigentes para cada sindicato. Ou seja, 2 servidores do sindicato ficam dispensados de prestar serviço na prefeitura. Vão trabalhar só no sindicato. Durante o período que eles estiverem no sindicato, eles vão trabalhar só no sindicato. O artigo 94 fala de que o servidor público que for eleito vereador somente poderá ser transferido por solicitação própria, enquanto durar seu mandato e até 1 ano após o término do mandato. Ou seja, ele não pode ser transferido, trocado de lugar, tá, enquanto ele for vereador, a não ser que ele peça. Para quê? Por que existe essa previsão? É para evitar que um servidor que seja vereador e que seja oposição ao prefeito seja punido. Entendeu? Então ele tem toda a base familiar dele, ele trabalha há anos lá no posto de saúde da Gaudêncio. É lá que ele mora bem pertinho, ele vai pro posto a pé, porque ele mora meia quadra. Aí ele entra como vereador e ele é da oposição e ele não vota como o prefeito quer e o prefeito transfere ele lá para o Matador, lá para a Profilurb. Tem que atravessar a cidade para poder ir trabalhar. Entendeu? Então, é uma sacanagem com o cara que está bem estabelecido, que tem a sua rotina estabelecida lá. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele só vai ser trocado de lugar de trabalho se ele assim o quiser. Bom, abriu uma vaga lá na Profilurb e eu gostaria dessa vaga. Pede, aí tudo bem. Aí vão negar para ele porque ele está na oposição. Mas tudo bem, mas aí ele está pedindo e ele pode levar um não. Né?
Se tu não for vereador, pode, sim. A prefeitura, tu é servidor do município. Eles vão te alocar onde eles entenderem melhor. Quando eles acharem melhor. Eu sei que isso é fonte de muita perseguição, eu sei que acontece, infelizmente, é uma realidade que não deveria existir, mas existe, mas o critério de onde vai alocar seus servidores é da administração. Então eles podem sim trocar servidores de lugar, a não ser que eles sejam vereadores, estejam ligados com o sindicato, que eles tenham uma certa estabilidade. Não, eles não podem, eles podem ser trocados de lugar sim, tá? Pode sim. Infelizmente é uma coisa que tem que ver. É igual férias. A administração escolhe a época das férias dos servidores. Entendeu? Não é o servidor que escolhe as próprias férias. Pode dar o acaso, ou ele trabalhar numa repartição pública mais tranquila, que lhe permita fazer uma escala com os colegas e organizar. Entendeu? E o chefe está de boa e deixa. Tá? Mas, se os chefes entenderem que não é o caso, eles podem definir uma planilha de férias e tu vai ter férias quando o empregador te dá férias. Essas são regras da administração, não tem o que fazer. A não ser que haja uma perseguição clara. Tá? Pode haver perseguição. E aí tu tem que provar que essa perseguição existe e pode acontecer a reversão de uma mudança, de uma troca de lugar, alguma coisa assim, por conta de perseguição. Por conta de assédio, por conta de perseguição política, por conta de interesses ou opiniões divergentes com a administração. Mas aí tem que comprovar que há uma perseguição sobre a tua pessoa. Uma mera transferência é possível, não há problema. Então tem um determinado lugar que tem pouco movimento e está faltando um servidor num outro que está cheio de movimento. Vamos embora, vou te trocar, vou te tirar daqui, vou te colocar lá, porque lá já te atende 4 pessoas por dia e aqui só atende uma. Tu vai ser muito mais útil lá do que aqui. Vou te trocar para lá, entendeu? O critério da administração tem que ter uma certa lógica. Não pode ficar, mas por que trocaram de lugar? Não, trocaram de lugar porque tu fala mal do prefeito no Facebook. Não, isso não é critério. Te pune, entendeu? Te pune, porque tu não pode falar do prefeito no Facebook, entendeu? Tu não pode falar, tá lá no regime jurídico, a gente viu. Tu não pode sair dando opinião, assim, essas coisas, pode te dar problema. Mas aí abre um processo administrativo e pune a pessoa. Não persegue ela com outras formas. Tá? O artigo 96 fala de registros. Isso aqui já é uma coisa mais antiga. Vocês têm que entender que essa lei, ela é lá dos anos 90, do tempo que se amarrava cachorro com linguiça, tá? E, portanto, tudo era escrito à mão, naqueles livrão grande, grosso, assim, e tal, com aquelas caligrafia bonita lá, que algumas de vocês, professoras, têm. Né? Eu não passo nem perto disso. Então, hoje em dia, é quase tudo meio informatizado, quase tudo é guardado em arquivos digitais, né? Na nuvem, em servidores, então quase não, mas ainda assim tem que haver registro. Tá? O município disporá de livros e arquivos que forem necessários aos seus serviços e obrigatoriamente no caso de termo de compromisso e transmissão de posse. Onde o prefeito está tomando posse, onde o prefeito está saindo e o vice está assumindo como prefeito, onde volta o prefeito, volta ali, tem que ter essas coisas. Termos de posse, tá? Todo servidor público que entra tem um termo de posse, ele toma posse, lembra? 10 dias e tal, prazo para tomar posse, tem que assinar um documento, fica lá guardadinho. O termo de posse é assinado pela autoridade que deu a posse para o servidor e pelo servidor. Então, tudo isso aí tem que estar num livro. Tá? Lá no fórum, antigamente, tinha alguém que tinha uma caligrafia bonita lá e tinha umas letras bonitas. Aí, depois de um tempo, a gente começou a imprimir no computador e colar no livro. Horrível! Horrível! Mas é prático. Deve descer o rio, que o livro é desse tamanho. É prático, né? Então, pega lá o livro e cola lá. Imprime o negócio e taca tenaz e cola lá no livro. Cola branca. Quem dera fosse tenaz, serviço público é aqueles genéricos feitos de farinha. Né? Declaração de bens. Todo servidor que lida com dinheiro, o prefeito, vice-prefeito, pessoal que trabalha na tesouraria, nas contadorias, no setor de licitações, tem que apresentar declarações de bens. Todo o ano tem que apresentar uma declaração de bens. Todo gestor de dinheiro
tem que apresentar uma declaração de bens. Essa declaração de bens também tem que ficar guardada num determinado lugar, tem que ficar arquivada. Numa pasta, num livro. Aqui se fala em livro, mas pode ser pastas, podem ser arquivos digitais, não importa. Né? Atas de sessão da Câmara. Não. Então tem que ser transcritas e salvas. Geralmente é salvo só o vídeo e só é feita a transcrição quando é pedido, né? Quando alguém solicita. Tá? Que nem as audiências do fórum. Registros de lei, decreto, resolução, regulamento, correspondência oficial. Os números dos ofícios lá direitinho, tudo tem que ser. Então tudo isso tem que ser arquivado em livros. Depois o artigo 97 fala da forma dos atos públicos. Então os atos administrativos devem ser expedidos em observância da lei e das seguintes normas. Ou seja, eles têm que ser numerados em ordem cronológica e mantidos em arquivos, rubricados pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, quando for o caso, né, compondo volumes anuais nos seguintes casos: leis, instituição, modificação e extinção de atribuições, abertura de crédito, declaração de utilidade ou necessidade pública, aprovação de regulamentos, permissão do uso de bens, medidas assecuratórias. Tudo isso são atos normativos que têm que ser arquivados direitinho lá numa pasta e ser guardados e rubricados. Então, a prefeitura autorizou que uma determinada entidade use um bem do município, cede uma caminhoneta para uma determinada entidade, por exemplo, por um tempo. Esse termo de cessão tem que ser assinado pelo presidente da Câmara e pelo prefeito, porque tem que ter uma lei que autorize isso. Tá? E tem que ficar lá na Câmara, na Prefeitura, arquivadinho, guardadinho, esse termo de cessão. Todas essas informações têm que ficar lá. Tá? Depois o artigo 98, eu acho que ele é importante por conta dos prazos. Então nós temos no município pedidos diversos. Então, tu quer participar de uma licitação, tu precisa de uma declaração de que tu tá com tudo em dia lá com os teus impostos municipais, que tu não deve nada para o município. Tu vai tirar uma certidão de quitação de débito do inventário, tu vai tirar uma negativa do IPTU porque tu quer vender tua casa, tu teve um processo administrativo disciplinar que tu foi condenado num processo administrativo disciplinar. E tu precisa da cópia desse procedimento para entrar na justiça, porque tu vai recorrer judicialmente dessa decisão, porque tu acha que foi perseguição, tu acha que foi injusta. Qualquer coisa que qualquer cidadão ou funcionário público, não importa, precisar de resposta do poder público, essa resposta tem que ser dada no prazo de 15 dias. Tá? Máximo. As requisições, no prazo normal, elas são de 15 dias. Eu quero uma negativa de IPTU, eu quero uma negativa de débito. Eles vão te dar de um dia para o outro. Entendeu? Às vezes, se tu pedir com jeito e chegar cedo, eles te entregam no mesmo dia, às vezes até na hora. Tá? Mas o prazo máximo é 15 dias. Tá? Requisições feitas via CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da Câmara de Vereadores, quando a Câmara estiver investigando determinados atos que ela entende que... Para saber se aquilo ali foi ilegal ou não, se tem envolvimento de algum servidor público, ou do prefeito, ou de algum agente administrativo geral, ou algum problema que aconteceu e que a Câmara está fazendo uma investigação. A CPI é uma investigação da Câmara. A CPI tem prazo para terminar. Então, portanto, o prazo de requisição é menor. São 10 dias. Então, o vereador solicita ao prefeito cópia do contrato com a empresa tal. Tá? Para verificar lá na função fiscalizadora do vereador. Ele solicita uma cópia do contrato com a empresa tal. O prefeito tem 15 dias para mandar para o vereador essa requisição. Se a CPI está acontecendo e a CPI, o presidente da CPI, né, o relator da CPI, solicitar esse mesmo relatório, o prazo é de 10 dias, porque é no âmbito de uma CPI. E tem um terceiro prazo, que é o prazo judicial, que está ali na segunda linha do artigo 98. Tá?
O prazo judicial é de 15 dias se não for fixado um prazo menor pelo juiz. Tá? Então, o juiz solicita uma avaliação psiquiátrica que seja feita numa pessoa, um usuário de droga, aí, alguma coisa nesse sentido, para ver se tem necessidade de internação ou não. E dá um prazo de 48 horas. É 48 horas. O prazo é 15 dias. Ah, mas a lei diz que é 15 dias. Azar, o juiz disse que era 48 horas, é 48 horas, está escrito na lei. É o prazo que o juiz der. Se o juiz não der prazo, aí sim o prazo é de 15 dias. Se não, é o prazo que o juiz der. É o que diz aqui. Deverão ser atendidas as requisições judiciais no mesmo prazo, ou seja, no prazo de 15 dias, deverão atender as requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. Se o juiz der 20 dias, é 20 dias. Se der 30, é 30. Se der 48 horas, é 48 horas. Então se não estabelecer. Eu tenho uma liminar agora, 24 horas. Amanhã de manhã eu vou cumprir essa liminar, tem 24 horas para cumprir. Então, os prazos judiciais é outro padrão. São diferentes. Né? São o prazo que o juiz... Depois, o artigo 99, ele é o óbvio que a gente chama de óbvio ululante. O que são bens do município? São todas as coisas móveis e imóveis que pertencem ao município. Tudo aquilo que pertence ao município é um bem do município. Vocês viram que é uma categoria, né? É um espetáculo, né? Troço. Foi um jurista da primeira que escreveu isso aqui. Tá? Tudo aquilo que for... O que é bem móvel? Bem móvel é aquele que tu pode tirar de um lugar e levar para o outro sem que ele se estrague, sem que ele se danifique. É uma mesa, é uma cadeira, é um computador, é um veículo. Tá? Aquilo que tu pode mover de um lugar para o outro sem a perda da sua substância, sem a perda das suas qualidades, sem que ela se estrague. Isso é bem móvel. Bens imóveis, obviamente, ao contrário, são aqueles que tu não pode tirar do lugar, a não ser que sem que ele se perca muito, se estrague, alguma coisa desse tipo. São os prédios, são os terrenos, são a área de campo. Isso são bens imóveis. Tem algumas coisas que são móveis, mas são consideradas imóveis por lei, mas aí nós não vamos entrar na questão do direito civil. Aí vocês vão para a faculdade de Direito e aprendam lá. Tá? Tem algumas coisas assim, nesse sentido. Tá? Pertence ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizarem dentro dos seus limites. Terra devoluta é aquela terra que não tem dono e não tem registro, aquela terra que não existe. Que tu vai fazer uma medição e apareceu um meio hectare de terra lá, um terreno lá, uma tripa, que não pertence a ninguém, não é do lindeiro daqui, nem do rio para cá tem tanto, mediu, bateu aqui. Da estrada para cá tem tanto, mediu, bateu aqui. Sobrou uma tira aqui no meio que não era de ninguém, foi um erro de medição original lá e tal. Essa tira pertence a quem puxar a cerca primeiro para o lado. Quer dizer, pertence ao município. Essa cerca pertence ao município. Tá? Teoricamente, ela deveria pertencer ao município. Tem que ser criada uma... Isso são coisas que não existem, né, gente? Não existem mais. Já existiram há muito tempo, mas hoje em dia não existem mais. Tem que ser criada uma nova matrícula no nome do município e colocado no nome do município. Só que aí depois tem toda uma questão de terra devoluta em área de fronteira, que na verdade pertence ao governo federal e passa por cima dessa legislação aqui. Então, terras devolutas pertencem ao município, ponto, para fins de prova, é isso. Mas se for estudar lá na Constituição Federal, tudo nós estamos na área de fronteira, então tudo pertence ao governo federal. Na prática, essa lei não vale isso aqui. Tá? Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais. Isso aqui tem uma curiosidade interessante. Cabe ao prefeito administrar os bens municipais, ouvida a Câmara, ouvido o Conselho Comunitário. Respeitada a competência da Câmara quanto àqueles bens utilizados, tá, pelos seus serviços. Ou seja, é o prefeito que administra os bens municipais. Todos os bens municipais, incluindo os da Câmara, que são bens municipais. Eles só estão sob a posse da Câmara. Se a Câmara compra um conjunto novo de cadeiras, pertence ao município. E o prefeito pode vender bens, com autorização da Câmara, é claro, pode mudar bens de lugar, mandar para outra secretaria, de um lugar para o outro, ele pode fazer essas coisas. Mas os bens que estão sob a posse da Câmara
ele tem que respeitá-los enquanto estiverem sob a posse da Câmara. Então teve uma votação lá que o prefeito não gostou do resultado, ele achou horrível o resultado, ele resolve tirar todas as cadeiras da Câmara e mandar para os diretores das escolas, porque são confortáveis e os diretores das escolas precisam. E deixa os vereadores de pé um mês, sem cadeira para sentar. Eles que tragam as cadeiras de abrir de casa para sentar lá na Câmara. Não, ele não pode fazer isso, ele tem enquanto tiver. E a Câmara, vamos trocar todas as nossas cadeiras, vamos comprar cadeiras novas, porque eles não podem doar essas cadeiras ou fazer qualquer coisa. Eles têm que devolver para o prefeito e o prefeito vai destinar o que ele quiser. Pode fazer uma doação? Pode. A Câmara pode devolver para o prefeito dizendo isso foi comprado com o dinheiro da Câmara, pertence ao município, nós gostaríamos que fosse feita uma doação para tal coisa. O prefeito pode acatar isso e fazer uma lei autorizando a doação para uma entidade, seja lá para o que for, né? Mas cabe ao prefeito o que vai se fazer. A última palavra, nesse sentido, cabe ao prefeito. Tá? Depois, o artigo 102 fala que todos os bens móveis municipais, eles têm que ter uma identificação, que é o tombo, aquela plaquinha de inventário que tem quase tudo que é mesa, cadeira do município, né? Então, aquilo ali é ligado a uma descrição num livro. Ou num programa de computador, seja lá o que for, que a prefeitura usar hoje em dia para se administrar, mas aquele número daquela cadeirinha que fica aqui assim na cadeira, aqui na guarda, ela corresponde a um número lá que diz qual é a descrição daquele bem, que tipo de bem que ele é, quando é que ele foi comprado, né? Às vezes tem até qual é o processo licitatório que aconteceu, depende de quem estiver cadastrando. Tá? Para nós encerrarmos, tá? Nós temos 3 leis que são importantíssimas vocês saberem que elas existem. Tá? Não vamos entrar muito em questão de orçamento aqui, porque ela geralmente não é pedido em prova. Mas é importante que vocês saibam que essas 3 leis existem. Elas estão lá no artigo 110. Tá? 110. Então nós temos o plano plurianual. Tá escrito orçamento? Orçamentos, é um negócio de jiu-jitsu. Tá. Plano plurianual. Eu já expliquei, acho que para vocês, né? Essa lei aqui era feita com o carbono e a máquina. Depois ela foi digitalizada. No digitalizar, a letrinha de máquina, aquela Time New Roman, aquela que é cheia de voltinha e curvinha, no digitalizar, alguns R viram S, na hora o programa que interpretou isso aqui interpreta errado e ninguém teve a capacidade de sentar e fazer uma revisão. Né? Então aí nós temos palavras que saíram erradas por conta dessa digitalização que foi feita, sei lá quanto tempo atrás. Então nós temos 3 leis. Nós temos o plano plurianual, nós temos as diretrizes orçamentárias, e nós temos o orçamento em si, que é orçamento e não ossamento. Tá? O plano plurianual é um a cada gestão. No primeiro ano de gestão, aquele governo que entrou, ou se ele não entrou, ele foi reeleito, né? Não importa, tem que apresentar um plano de gestão. Só um. Tá? Um por cada gestão. O que é isso aqui? Isso aqui é a ideia geral de como aquela gestão vai funcionar durante seus 4 anos. Eles não levam muito a ponta de faca, mas é a direção geral, tu entende? Aqui não vai dizer assim, ó, que nós vamos fazer 13 quilômetros de estrada. Não é isso. Aqui vai dizer que vai investir na malha viária, entendeu? Que vão, entendeu? Melhorar a qualidade da educação, melhorar a qualidade da merenda escolar. E tu vai ver para que lado aquele governo vai. Se é um governo mais voltado para as vilas, se é um governo mais voltado para o centro, se é um governo mais voltado para o interior, se é um governo que vai gastar um pouquinho com cada um. É mais ou menos tipo assim, ó, é botar no papel as promessas de campanha. Claro. Tá? É botar no papel as promessas de campanha. É um norte de como aquele governo vai trabalhar. A diretriz orçamentária é o plano plurianual,
só que aplicado ao ano. É um por ano. Então ela é enviada uma por ano e ela diz o seguinte: diretriz orçamentária, ou seja, para onde o orçamento vai ser direcionado, em que direção vai o orçamento. Ano que vem, o primeiro ano será um ano de recuperação, vamos pagar contas, vamos não sei o quê. Então, primeiro ano, a diretriz orçamentária daquele ano vai ser contenção de despesas, pagamento de dívidas, de débitos, de não sei o quê. O segundo ano, diretriz orçamentária do próximo ano, nós vamos investir na educação. Então, vai colocar que a maior parte do orçamento disponível vai ser para a educação, vai ser voltado para atividades de melhoria para os professores, reforma do não sei o quê, troca de equipamentos e, enfim, tudo aquilo que os diretores colocar bastante estagiário para ajudar os professores e tal. Orçamento é um por ano também. E o orçamento aqui é o orçamento mesmo. Aqui é dizer o que eu vou gastar e quanto que eu vou gastar em cada coisa do meu plano do ano que vem. Tá? Então eu vou gastar 58% de tudo que eu tenho para gastar no ano que vem, eu vou gastar com os servidores. Com férias. Não, mas tá mais ou menos nesse nível. Tá nisso. Tá nisso. Tá? Vou gastar com servidores. Salário, 13º, férias, substituição daqueles que entram em férias e o outro tem que ganhar FG também, seguridade social, né? Pagamento de recolhimento de INSS do pessoal ali e tal, aqueles direitos trabalhistas, enfim. Eu vou gastar isso aqui. Vou gastar tanto por cento, vou gastar 1 milhão numa, sei lá, um calçamento. Vou gastar tanto em lâmpada, tanto em... Aqui vai ser criado 1 milhão de rúbricas diferentes, com cada uma recebendo um determinado valor, com base no que o governo espera arrecadar no ano seguinte. Então é mais ou menos como o orçamento doméstico. Tu tem mais ou menos uma ideia de quanto tu vai receber no mês que vem e tu faz um plano do que tu vai gastar. Ó, eu tenho que pagar a água, a luz, o aluguel, a internet, os materiais escolares, não sei o que e tal, tanto de comida, e no final vai me sobrar 15 reais. O que eu vou fazer com esses 15 reais que me sobram? Tá? É mais ou menos isso. Tá? O orçamento é dizer, ó, aí, no ano seguinte vai dar cagada. Vai vir dinheiro menos do que eles esperavam, vai aparecer despesas extraordinárias que eles não esperavam. Tu tem um orçamento redondinho lá no ano de 2019, tu fez um orçamento lindo pro ano de 2020, vai ser todo de investimento, vai melhorar a qualidade da... Pá! Uma pandemia no meio do teu zóio. Tem que gastar 150 mil em álcool gel e máscara e luva. Tá? E luva. Tira da onde? Aí tu começa a cortar, começa a mudar o orçamento. O orçamento, ele serve para quê? Para que serve o orçamento? O orçamento serve para que no ano seguinte o prefeito não tenha que ficar pedindo para a Câmara autorização para cada prego que ele tenha que comprar, cada parafuso de patrola, ele tem que fazer um pedido específico para a Câmara. Então ele faz um pedidão geral, com, ó, eu vou gastar. E se correr tudo bem, ele vai seguindo aquele plano. Enquanto ele conseguir seguir aquele plano, ele não precisa pedir autorização porque já está autorizado. É isso que serve o orçamento. Só que às vezes acontece. Tu tá no teu orçamento do ano que vem, do mês que vem, tu tava planejado no final de semana de comprar uma pizza, mas acabou o gás. Estragou a máquina de lavar. Estragou a máquina. Depende. Tá. O gás. Mas faça uma coisa que estraga. É isso, tá? Estragou o negócio lá. Tá? Então assim, ó. Vai acontecer coisas que o governo, como em casa, precisa de mexer, entendeu? E aí nessas coisas, pessoal, isso aqui é importante, tá? Nessas coisas que ele tem que mexer, aí sim ele precisa da autorização da Câmara. Eu vou tirar 1 milhão que eu tinha aqui para calçar uma rua, tá? E eu vou ter que investir lá no outro lugar
porque faltou dinheiro para lá, o governo não mandou todo o dinheiro que a gente esperava, o governo do estado não mandou e precisa de merenda escolar, precisa de remédio que está faltando, que não veio da farmácia popular, que não veio dinheiro do SUS, que não sei o quê. Faltou, entendeu? Deu algum problema, tem que gastar, tem que investir. Então, é para isso que serve o orçamento. Aí sim, tu manda a explicação do porquê que tu está tirando daqui e colocando aqui, a Câmara autoriza e tu faz. Senão, tu não consegue fazer. Tá? Então, vocês precisam saber basicamente que essas três existem. Tá? E lá o 113, tá? É o orçamento da Câmara. É para vocês saírem bem felizes daqui hoje na nossa última aula de lei orgânica. Tá? Vai ter gente escutando aqui que não vai gostar. De tudo aquilo que o município receber, 7% é destinado à Câmara de Vereadores. Desses 7%, a Câmara, a gente já viu lá no início, tem a autonomia administrativa e funcional. Então, a Câmara tem que viver durante todo o ano com esses 7%. Tá? Acreditem, dá. Daí sobra. Tudo sobra. Sempre sobra. Todo ano eles devolvem alguma coisa. Sempre sobra. Tudo, tudo, tudo. Quando eu digo tudo mesmo. Só tem uma exceção. Ó. Artigo 113. A Câmara terá direito a 7% da arrecadação mensal total do município repassados da seguinte forma. Verbas oriundas sobre qualquer rúbrica dos governos do Estado, da União, bem como de qualquer outra fonte. Emendas parlamentares que veio de algum deputado, que conseguiu alguma coisa nesse sentido. Uma herança que um velho rico deixou para a prefeitura lá, que nem teve um que deixou para o Neymar essa semana, que ele não pode deixar para a prefeitura. Tá? Qualquer dinheiro que entrar extra, que não se contava com isso, um programa novo do governo que vem e tal, tá? Tem que ser repassados imediatamente. Caiu o dinheiro na conta, 7% tem que ir. Alguma coisa que ele consiga com o governo federal. É. Que não esteja previsto. Tá, que não esteja previsto. Ou aquelas verbas previstas normais, tá? Caiu o dinheiro, 7% tem que ser colocado na conta da Câmara automaticamente. Caiu aqui, passa para lá. Tá? Verbas originárias de arrecadação municipal, ou seja, da arrecadação de impostos, da arrecadação de taxas. Então os IPTU, tá? Aluguel de máquina agrícola, por exemplo, tem uma taxa lá para alugar uma retroescavadeira, um trator, uma coisa lá. Tem que ser pagos até a metade do mês seguinte. Então, todos os IPTU de janeiro tem que ser passado 7% para a Câmara até a metade de fevereiro. Todos os arrecadados em fevereiro tem que ser passado até a metade de março e assim por diante. Aquelas coisas que são arrecadadas no mês de taxas e de impostos do município, 7%. Só não vai 7% dos empréstimos bancários. Tá? Que aí também seria demais, né? Pedir dinheiro a juro para fazer obra e ainda dar para a Câmara, não, aí é demais. Tá? Eu não tô aqui criticando a importância da Câmara de Vereadores. Eles têm que existir e têm que ter, porque eles funcionam, cada um com a sua função. Eu vou deixar claro isso, porque às vezes parece que eu estou debochando o tempo inteiro. E alguém que não me conhece bem, que está assistindo aqui ou em casa, pode interpretar mal, sobretudo por saber quem eu sou. Então, o que eu quero dizer assim, ó, não é, mas é importante que vocês saibam o quanto os representantes de vocês recebem todos os meses e que não é pouco. E que não é pouco. Tem os representantes do executivo, os representantes do legislativo, em qualquer escala, em qualquer esfera de poder, são nossos servidores e têm que ser cobrados. E eles ganham para isso, eles não fazem esse trabalho de graça. Então é importante que vocês saibam disso. E eu não sou contra a Câmara, nem sou contra a independência da Câmara. Não é isso. Tá? Mas o dinheiro tem que ser bem administrado. O dinheiro tem que ser... A gestão tem que ser uma gestão muito séria, muito transparente, porque é bastante dinheiro. Só a exceção é empréstimo. Se o prefeito quiser fazer uma obra de R$1,5 milhão e não tem esse dinheiro em caixa, vai pegar com o Banrisul, vai pegar com o Badesul, com o BNDES, com qualquer banco de fomento que empresta dinheiro para empresas
que tiver que pagar pedalado para frente, tá? Esses, obrigação que tem que ser, esses não precisa repassar. Porque são dinheiros que estão sendo pegos com o compromisso de pagamento futuro e com juros. Então não faz o menor sentido repassar esses valores para que a Câmara os gaste imediatamente, para que ocupe naquilo que ela quiser. E ela até pode usar 7% disso numa coisa nobre, por exemplo, para uma reforma que é importante, que precisa, uma construção, alguma coisa. Mas não faz sentido. Então a Câmara que dê jeito e organize do seu modo as suas reformas, as suas coisas que precisar de mais dinheiro. Dinheiro a juro não vai para a Câmara. O resto todo vai sim. O artigo 114, para nós encerrarmos, diz que a despesa com pessoal ativo e inativo não poderá exceder os limites estabelecidos em lei. É isso que diz, estabelecidos em lei. Que limite é esse? Para municípios do tamanho de Quaraí, 60% do orçamento, no máximo, tem que ser destinados ao pagamento de pessoal. Isso quem diz é a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei federal, né, que diz que os municípios não podem gastar mais do que 60% da sua arrecadação com pessoal. Tá? O pagamento de vocês, futuros servidores que vão ser chamados, enfim, já tem que estar previsto no orçamento do ano que vem. Tá? Com isso, nós encerramos.